Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, nosso programa, O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa, O Farol. Então vem com a gente. Sim, vem com a gente juntinho até às 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Também você nos acompanha através do Facebook da Rádio RN Publicidade, do meu Facebook é de Carlos Trindade e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade e do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Dá aquele like. E compartilha, meu povo. Vai lá, entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, no grupo da família, da galera do futebol, da turma da faculdade, o pessoal do trabalho, e compartilha com todo mundo o nosso programa. Vai lá também nos comentários, escreve o que você tem achado do nosso programa. Também quer ver algum tema aqui? Vai lá também nos comentários, deixa uma sugestão de tema, que teremos o maior prazer de colocar a sua sugestão aqui no nosso programa. Sim, se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode deixar sua sugestão de um tema ou também o seu comentário através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa O Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124. 71984721124. É isso aí, você interage com a gente, participa conosco, tá bom? E por falar em interagir, hoje nós teremos o tema do dia, a reflexão do dia, uma linda canção, as nossas pinceladas sobre o tema e também o que surgir de acordo com o comentário das pessoas. Tá bom? E falando nisso, nós temos um canal lá no YouTube, o canal do programa O Farol. Fale sobre o nosso canal enquanto eu vou compartilhar o link aqui com as pessoas. Então, temos um canal lá no YouTube, canal Programa O Farol. A gente, todos os dias aqui no nosso programa, a gente coloca um link que fica muito mais fácil você acessar o nosso canal lá no YouTube. Então, a gente gostaria que você fosse lá e entrasse no nosso canal e se inscrevesse no nosso canal. E também você chegasse lá e fizesse o quê? E curtisse, compartilhasse e também fosse lá e deixasse nos comentários o que você tem achado do nosso programa, tá certo? E você vai lá nos seus status, lá nos seus contatos, e você vai lá e compartilhar com os amigos que você tem, um amigo da família, um parente, um colega do trabalho, alguém que você ame, que realmente precise de uma palavra de fé, de ânimo, de corajamento, e você pode muito bem compartilhar com eles o nosso programa, tá certo? Programa O Farol lá no YouTube. Esse é o nosso canal, que a gente gostaria que você compartilhasse para que as pessoas pudessem acessar lá no YouTube, porque o Facebook, com o passar do tempo, eles estão apagando os nossos programas, e lá no YouTube não tem esse problema. O programa vai estar lá todos os dias para que você possa ter acesso a qualquer programa, do primeiro ao último. Então vai lá, você acessa o nosso canal no YouTube e também compartilha com o pessoal que você conhece, as pessoas da sua família, o nosso canal. Então, compartilha, curte, vai lá e deixa um like para ajudar o nosso canal, tá certo? E agora eu vou falar com vocês o nosso tema do dia de hoje. Hoje é a terça-feira do amor. Hoje é o dia que a gente fala sobre a vida sentimental, né? Sobre casamento, sobre a vida conjugal, sobre namoro. Então, a gente vai falar da sua vida conjugal. Então, hoje o nosso tema será: para você, como uma pessoa valoriza o compromisso... Para você, como uma pessoa valoriza o compromisso feito pelo seu cônjuge. Então, esse é o nosso tema do dia de hoje, a terça-feira do amor. Para você,
como uma pessoa valoriza o compromisso feito pelo seu cônjuge. Então, você vai chegar aqui, vai deixar nos comentários o que você acha do nosso tema, qual o seu pensamento, você vai falar aqui com a gente e vai participar, tá certo? Esse é o nosso programa Farol, ele está no ar, vem com a gente participar do nosso programa, deixando aqui o seu comentário sobre o nosso tema do dia de hoje, tá certo? Então, também a gente gostaria de falar com vocês que, fala aí, hoje é terça-feira, a terça-feira do amor, e vamos ter agora a reflexão do dia. Qual é a reflexão do dia de hoje, meu marido? A reflexão vai ser o assado de pernil. Vamos falar hoje sobre o assado de pernil. Essa é a nossa reflexão do dia de hoje. E daqui a pouco eu compartilho com as pessoas aqui. Ai, aleluia. Que ainda não chegou o link, mas vai chegar. Para eu compartilhar com o pessoal. Não sei, até agora eu tô esperando aí. Só Deus para ajudar. Acontece nas melhores famílias. Não é? Então, tô esperando chegar o link. Quando chegar o link, eu compartilho para vocês aí. Tá bom? Vamos lá para a nossa reflexão de hoje. O assado de pernil. E diz assim, ó, havia uma mulher que fazia um assado de pernil e era famoso entre os familiares por ser muito delicioso. Certa vez, no Natal, ainda não estamos, né? Está distante, ela começou a preparar o pernil. Como fazia todo ano, e seu marido a viu cortar as 2 pontas do pernil e descartá-las. Então ele perguntou, por que você tira as pontas do pernil? Faz parte da receita? Não sei por quê. Minha mãe fazia assim e eu faço igual a ela. Naquele mesmo dia, quando sua mãe chegou para o jantar, ela perguntou, mãe, por que na receita do pernil assado a senhora corta as 2 pontas do pernil? Não sei. Minha mãe fazia assim e eu sempre fiz igual a ela. As 2 então resolveram ligar para a avó para tirar a dúvida. Vovó, por que na receita de pernil assado a senhora sempre tira as 2 pontas do pernil? Ah, porque minha forma é pequena. Conselho: às vezes não é necessário repetir tudo o que nossos pais fazem. É preciso questionar o que faz sentido ou não. E às vezes, emendando aqui, a pessoa faz uma determinada coisa só porque outras também estão fazem fazendo. ou estão fazendo. E ela não sabe nem o porquê. Ela não sabe o porquê que os outros estão fazendo aquilo e elas simplesmente, porque elas vão com a onda, né? Sim. Vão na correnteza e elas começam a fazer. É o que acontece nos dias de hoje. Se você perguntar o porquê a pessoa fala tal palavra, ela não sabe. Por que que a pessoa faz tal cumprimento, ela não sabe. Tal gesto, não sabe. Simplesmente viram alguém fazendo, falando, agindo, e elas vão seguindo aquela pessoa sem Ela vai saber reproduzindo, né? Ela reproduz. Manda o Júnior me colocar na tela. Saiu da tela ali. Ela vai reproduzindo, muitas vezes, só porque todo mundo está fazendo. Está na moda. Então, já que está na moda, todo mundo está fazendo, então eu tenho que estar dentro daquele padrão. Né? Ela quer estar dentro do padrão, como todo mundo está fazendo, ela também quer fazer parte daquilo. Então, muitas vezes, ela só reproduz porque todo mundo está fazendo, não porque faz sentido para a vida dela. Então, a gente tem que aprender com essa reflexão que o que faz sentido para você?
você está fazendo porque isso vai trazer algum benefício para você, faz sentido para a tua vida, vai te contribuir para algo bom para a sua vida, ou você só está repetindo aquilo porque todo mundo está fazendo. Então, muitas vezes, a gente tem que colocar na balança o que tem feito sentido na minha vida. Por que eu tenho que me comparar? Por que eu tenho que repetir tudo que o outro faz? Por que eu tenho que viver? Mesmo às vezes que seja alguém que você ame, como a sua própria mãe. Ali ela estava cortando as pontas do pernil, mas não era importante, não era necessário cortar. E só vou descobrir depois de quanto tempo fazendo aquilo. Às vezes você tem cortado, muitas vezes, coisas da sua vida, porque outras pessoas também têm cortado, só porque a sua mãe fazia, porque a sua melhor amiga faz, porque qualquer outra pessoa faz. Não porque realmente você quer fazer aquilo. Então, e nem porque aquilo é necessário. Eu tô fora? Tá fora. E nem porque aquilo é necessário. Sim, porque verdade. Às vezes não é necessário. E a pessoa está fazendo porque está vendo outra pessoa fazer. Outra pessoa está fazendo e ela vai ali, como você falou, reproduzindo aquilo e não sabe por quê. Ela cortava, no caso a avó, porque a forma era pequena. Então cortava para poder caber ali. E na época, essa mãe era filha. Sim. Quando era pequena, via a mãe fazendo e cortava. Ela cresceu daquele jeito, foi cortando também, cortando. Teve a sua filha, que na situação era neta, e via cortar e perguntou. O marido perguntou já depois, essa filha, nessa neta casada, o marido perguntou, por que você corta? Ela, não, porque minha mãe cortava. Mãe, por que cortava? Não, porque, no caso, a tua avó cortava. Vamos procurar saber da avó. Não, é porque minha forma era pequena. Quer dizer, não tinha o porquê, não tinha uma necessidade. Tinha necessidade para a avó. Para a avó. Mas para as outras não tinham necessidade, porque com certeza a forma cabia, né? Então, às vezes, a gente tem reproduzido, às vezes, aquilo que você tem vivido na sua casa, no seu lar, às vezes, sem querer. Aquele jeito que sua mãe tratava o seu pai. Às vezes você está reproduzindo esse mesmo jeito com seu marido, né? E não é necessário. Certas bagagens que a gente traz na nossa vida, que elas não são importantes para a nossa vida. Então a gente tem que aprender a abrir mão dessas bagagens, abrir mão de reproduzir aquilo que não te encaixa, aquilo que não te cabe, aquilo que não te faz bem. A gente tem que procurar fazer essa separação, né? Mesmo que as pessoas que mais você ame, mas minha mãe fazia desse jeito, minha mãe pensava desse jeito, mas você não é a sua mãe. Você é um indivíduo que pensa, que raciocina, você tem um outro relacionamento, uma outra vida e um outro pensamento. Você também pode fazer as suas escolhas e procure fazer as suas escolhas certas. Aqui com a gente está Romilda Souza Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, dona Romilda. Um abraço para a senhora e para a Livinha e para todo mundo aí. É aqui. Foi quem? Romilda Santos? Mãe de Livinha. Vem com a gente, que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Isso aí. Então, nosso tema do dia de hoje, para você, como uma pessoa valoriza o compromisso feito pelo seu cônjuge? De que maneira você valoriza o compromisso que seu marido tem com você? De que maneira você valoriza o compromisso que a sua esposa tem com você? De que maneira o outro valoriza o compromisso feito? Então, vamos lá, vem com a gente, responde aí o nosso tema do dia de hoje. Isso, participa aí, coloque o seu comentário e certamente Deus ele vai te abençoar, tá certo? Então, como você já leu agora o tema, né? Para você, como uma pessoa valoriza o compromisso feito pelo seu cônjuge, não é isso? Sim. Então, coloca o seu comentário e certamente Deus ele vai nos abençoar. Falando que ficamos alguns dias, não foi? Sem o programa, mas já estamos de volta a partir de hoje. Esses dias que o pessoal estava de feriado, de folga. Feriadão, né? Feriadão, muita gente saiu das suas cidades, né? Sim. Se ausentaram, mas acredito que ainda alguns ainda estão
voltando, outros já voltaram à atividade normal. Então, aqui com a gente, ó, Rosinha Falcão, boa tarde, amigos, cheguei, saudade de vocês. Vem com a gente, amigucha, saudades. Vem com a gente, que Deus abençoe. Então, tema do dia de hoje, para você, como uma pessoa valoriza o compromisso feito pelo seu cônjuge. Para você, como você tem valorizado seu marido? Como você tem valorizado sua esposa? O compromisso que ele fez com você, que ele assumiu com você, de casar com você, de estar com você. De que maneira você valoriza esse compromisso que você assumiu de casar com essa pessoa? Então, você vai colocar aí o seu comentário, vai ajudar diversas pessoas que estão acompanhando esse programa, tá certo? Pessoas que de repente estão precisando de uma resposta. E o que você falar aí, o que você comentar, vai estar ajudando esta pessoa, tá bom? Tá certo? Na sua opinião, Isso. o que é valorizar? É colocar essa pessoa como sua prioridade? É colocar essa pessoa como alguém importante na sua vida? Quando eu valorizo alguém, eu cuido dessa pessoa, eu trato essa pessoa com respeito, eu honro essa pessoa, eu procuro fazer o meu melhor para essa pessoa. Então, dessa maneira que você procura, demonstra a sua valorização, né? O valor que você dá para essa pessoa. Quando você cuida dela, quando você respeita ela, quando você a honra, dando o seu tempo, fazendo o melhor para ela. Todas as vezes que você, que é uma esposa, cuida do seu marido, lava, passa, cozinha, faz o almoço dele, procura fazer tudo que ele gosta, procura fazer o melhor para ele, toma café com ele, prioriza estar com ele, tem um tempinho, tá lá, liga, procura saber como é que ele tá, procura saber como foi o dia dele, que hora ele vai chegar, e faz aquele prato preferido, aquele café do jeito que ele gosta. Tudo isso são formas, maneiras de demonstrar amor e também valorização. Sabe? O que mais as pessoas hoje em dia têm feito é desvalorizado o casamento. O casamento é muito desvalorizado. Hoje em dia, as pessoas não acham mais necessário casar. As pessoas acham que o casamento é qualquer coisa. E não tem dado tanto valor à família. Mas eu valorizo o meu compromisso com o meu marido quando eu procuro fazer o meu melhor para ele. Quando eu procuro tirar tempo para estar com ele. Quando eu me proponho a honrá-lo com o meu tempo, com o meu amor, com a minha atenção. Isso é valorizar o compromisso que ele tem para comigo. Então, para essa é a minha opinião. Para você, uma pessoa valoriza como uma pessoa valoriza o compromisso feito pelo seu cônjuge. O casamento é uma instituição criada por Deus. E Deus, ele criou o homem, é uma coisa que todo mundo já ouviu falar, para que o homem deixasse pai, mãe e se unisse à sua mulher e ambos se tornassem uma só carne. E quando é que a pessoa valoriza o seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido? É quando há essa união, quando há verdadeiramente o compromisso de um estar para com o outro, fazer feliz. No caso, o homem, a gente já falou aqui diversas vezes, seu provedor, seu protetor, ser aquela pessoa que a mulher se sente bem e ela se sente não só confortável, mas ela se sente amparada por ele, confiança. Porque o casamento tem que haver confiança. Nós já falamos diversas vezes sobre o conversar, já falamos sobre as redes sociais, celular, a gente já falou sobre diversas coisas aqui que mostra esse compromisso, que a gente já, vamos dizer assim, já conhecemos diversas pessoas que tiveram problemas com o negócio de celular, senha. Sim. Que um não pode ver. Não, o celular é meu. Porque está com senha? Não, porque é meu. O meu uso é pessoal, o celular é pessoal. Quer dizer, quando você
valoriza o seu companheiro, a sua companheira ali, a sua esposa, o seu marido, não existe diferença. Se há uma senha, ela sabe da senha. É transparente, né? O relacionamento tem que ser, tem essa transparência, esse acesso. A esposa tem acesso ao celular do marido, o marido tem acesso ao celular da esposa. A conta, o cartão, as redes sociais. a senha, é tudo. É algo, como ela falou aí, transparente. Não tem um esconderijo. Se há um esconderijo é porque não há a confiança, não há verdadeiramente um compromisso. Então, tem que haver este compromisso. Esse compromisso a gente valoriza, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. É a nossa pincelada e daqui a pouquinho nós vamos estar falando mais profundamente sobre esse compromisso e sobre esse valorizar o casamento, valorizar a esposa, valorizar o marido, viver para o outro. Isso aí, Rosinha Falcão colocou: eu tenho valorizado, respeitando, cuidando, zelando, sendo fiel e até mesmo renunciando às minhas vontades. Isso aí, amiga. Arrebentou. Porque muitas pessoas às vezes acham que casamento não é renúncia. E é renúncia. Casamento é algo muito, muito, muito... É uma das uniões... É a união que mais se aproxima de Deus, né? Que é algo puro, é algo santo. Casamento é algo muito, muito abençoado. E as pessoas desvalorizam, mas é porque as pessoas querem... A mídia bota algo que é puro, que é santo, criado por Deus, como algo ruim, como um sacrifício que não vale a pena. E tudo que Deus criou vale a pena. Então, o casamento é renúncia, é entrega, é abrir mão, é você negar suas vontades para fazer bem ao outro. Então, essa parte do relacionamento que lá fora muitas pessoas não querem viver. Só querem o encantamento. Por que muitos casais e muitas pessoas famosas e não famosas também trocam tanto de parceiros, trocam tanto de cônjuge? Casou hoje, 4, 5 anos, 6 anos, 10 anos, já está casando com outro, porque a paixão acabou. Porque elas querem viver nessa paixão o tempo todo. E o amor não é isso. Não é um friozinho na barriga, não é aquela coisa, aquele ápice do momento, do início do relacionamento. Amor, ele finca raízes, é algo, é calmaria, é paz, é tranquilidade, é também o momento da tempestade, você ter com quem contar. E para você ter com alguém com quem contar, você tem que ter suas raízes bem fincadas no seu relacionamento. As pessoas querem viver aquele frio na barriga do primeiro encontro o tempo todo. E o amor que Deus nos ensinou a ter para com o outro não é esse tipo de amor. A paixão acaba, ela é passageira, mas o verdadeiro amor, ele permanece. Justamente, então vamos fazer permanecer este verdadeiro amor. Nós vamos para a canção agora? Vamos. E daqui a pouco nós voltamos já com esse momento, né, que são os 7 deveres, né, que nós estamos falando. Os 7 deveres da esposa e os 7 deveres do marido. Hoje a gente vai falar sobre respeito, respeito ao seu esposo. Note com admiração. Note-o com admiração. Sim. Fala sobre respeito e admiração. Vamos lá. Então, a canção de hoje: Você é o grande amor da minha vida. As muitas águas podem levar o que eu sinto por você, não posso explicar. Foi Deus que me fez pra te amar. Quando eu vi você passando do outro lado da rua, meu coração bateu tão forte assim. Só queria você bem pertinho de mim. Você é o grande amor da minha vida, o amor de verdade sem medida, o amor que vem tratando tudo
apagar, e nem os rios conseguem afogar, nem as correntezas conseguem levar. Nosso amor é o elo perfeito em Deus. Jesus é o alicerce forte, a base firme, esse amor que vai fazendo eu viver. Você é o grande amor da minha vida, o amor de verdade sem medida, o amor que vem tratando tudo aquilo que eu preciso. Te amo e não posso negar. Deus está aqui pra nos abençoar. O seu amor só pode transbordar, o amor que nos traz a levar tudo aquilo que vem ensinar. Vem aqui agora que eu quero expressar tudo aquilo que tenho. Vou te amar. Você é o grande amor da minha vida, o amor de verdade sem medida, o amor que vem tratando tudo aquilo que eu preciso. Te amo e não posso negar. Você é o grande amor da minha vida, o amor de verdade sem medida, o amor que vem tratando tudo aquilo que eu preciso. Te amo e não posso negar. Muito bem, 17 horas e 38 minutos, estamos de volta com todos vocês. E com a gente aqui a Zorilda Trindade, linda canção, Dois Corações ali, ó. Boa tarde, amigos, boa tarde. Zorilda Trindade, vem com a gente. Boa tarde, Zorilda. E nós vamos dar início, quer dizer, não é o início, mas é a continuação, que nós estamos falando sobre os 7 deveres, tanto da esposa como o do marido, né? De acordo com o casamento. E hoje falando sobre respeite o seu esposo, note-o com admiração. E com base nós temos lá em Efésios, né? No capítulo 5 e no versículo 33. Você compartilhou? Compartilhei. Só eu fiquei para trás, foi? Ainda diz que sim. Que horror. E eu vou compartilhar agora para todos vocês aí. E vocês estão nos acompanhando pelo aplicativo da rádio. Vocês já estão ouvindo a gente falar, que é o Efésios 5, no versículo 33. Tá bom? Então, vamos nós? E diz assim: a mulher que respeita seu esposo o nota, admira, honra, cuida dele e o prefere. Tá vendo? Quer dizer, dá preferência. Nota ele, admira ele, honra ele, cuida dele e prefere ele. O que é notar? Muitas vezes o seu marido está passando, chega em casa, está nervoso, está cansado, teve um dia difícil, e às vezes você não consegue ter essa percepção de notar que naquele dia não é o momento de conversar naquele momento, não é o momento de contar alguma coisa que aconteceu com as crianças, ou se você teve algum problema. Notar, perceber, entender que o momento dele não é aquele, não é agora.
Então, às vezes, é essa percepção de notar o seu marido, de percebê-lo, que ele está precisando naquele momento de aquela pausa, sabe? Daquele silêncio, que naquele momento ele precisa de um pouco de tranquilidade, de paz, sabe? Eu acredito que é esse notar. Muitas mulheres, nós somos muito falantes, nem todas, né? Mas a grande maioria, a gente quer tudo. Chegou, já quer contar o que aconteceu. Olha isso, ele aprontou, aconteceu isso. Meu bilhete da escola, ou ele não tá... Então, notar ele. Ele chegou, deixa ele chegar, deixa ele entrar. Percebe ele. Pergunta o dia dele, como foi o dia dele, deixa ele entrar, descansar, tomar um banho, esfriar a cabeça, dê o aconchego, dê a paz que ele precisa. E às vezes, mulher, como diz na palavra de Deus, há tempo para tudo. Então, às vezes, nem naquele dia é o momento, eu vou esconder. Você não está escondendo. Você está notando que seu marido não está bem naquele dia para ouvir aquele problema. Então, você está respeitando ele, você está dando um tempo para ele, você está amando ele, você está honrando a ele, ó. Vou dar uma pausa, vou esperar. Hoje não é o momento para dar mais esse problema, que ele já está cheio de problema que chegou do trabalho. Então, vou dar uma pausa, vou esperar amanhã. Porque, às vezes, a mulher quer... não, eu fico em casa, eu lavo, passo, cozinho, tudo sou eu também tenho que pegar, jogar nele os problemas, tem que dividir com ele. Mas esse notar, você entender que não é o momento naquela hora. Espera. Pausa, conversa. Às vezes, ele dormiu, descansou, de manhã, acordou. Às vezes, assim, mas de manhã você sentar com ele na hora do café, acordar um pouco mais cedo, tomar um pouco de café com ele, vai lá, ó, com seu isso, com jeitinho. Tudo existe um tempo. Sorri um pouquinho, marido. Não, você, o café. Então, admira, honra, cuida dele e o prefere. Isso significa valorizar o compromisso feito com essa pessoa especial. Quer dizer, quando se age dessa forma, está valorizando aquele marido, está valorizando aquele homem, o esposo, aquela outra metade. E esse o prefere. Também vou dar uma pincelada nesse pincelada. Porque muitas vezes a gente fala assim, porque a mulher não tem tempo para nada e tal. Muitas vezes você não tem preferido o seu marido, de estar com ele, de fazer questão de estar com ele. Às vezes você está fazendo questão, tem uma festa, vou sair com as minhas amigas. Tem um lugar, meu marido não vai? Então, naquele momento você não está preferindo ele. Às vezes naquele momento ele não está se sentindo bem, trabalhou a semana toda, quer ficar naquele dia, naquele final de semana em casa, e ele quer ser preferido, ele quer ser escolhido, você o escolher, né? Preferir estar com ele. Você abrir mão da sua vontade, como Rosinha Falcão colocou aqui, renunciando às minhas vontades. Às vezes você vai renunciar à vontade que você tem de sair com suas amigas, tipo uma festa, de um aniversário, algum lugar que você tenha, né? Algo especial para você ir naquele momento, ir no cinema, ou você marcou algo especial com alguém que você ame, mas naquele momento seu marido não está com condição de ir, e você faz o quê? Você prefere, você escolhe ele novamente. Não, eu vou ficar com você. Não, mas pode ir, não. Vamos fazer um cinema aqui em casa. Eu e você, vamos fazer algo especial, nós dois juntos. O preferir ele, às vezes, é escolher ele novamente. É muito sobre isso. Isso aqui não quer dizer que você não possa sair com suas amigas, tá? Que você não possa ir no aniversário sem o seu marido, que você não possa ir no cinema sem o seu marido. Não é sobre isso. É que tem momentos que você tem que aprender a notar ele, a perceber ele, a ver a necessidade de escolher ele novamente. Porque, às vezes, naquele momento, ele está precisando de uma atenção maior. E, continuando, diz assim, considerando seus valores e necessidade. Porque, fazendo tudo isso, vai ver a necessidade também. Sim, claro. Mesmo que enfrentem problemas, um casamento cristão pode encontrar soluções com base no amor e no cuidado. Quer dizer, às vezes tem problemas, mas quando se faz uso do amor e do cuidado, então muitos problemas são resolvidos. Às vezes a pessoa diz assim, sou cristão, como é que um cristão pode ter problema? Você é um ser humano. A vida é feita de lutas e diz na palavra de Deus que no mundo tereis aflições.
Você vai passar por adversidade, por momentos difíceis, por lutas, por momentos de muita aflição. Mas quando você tem a sua base, que é o seu casamento alicerçado em Deus, faz toda a diferença. Tudo é transformado. Você vai passar por aquela luta, por aquele momento difícil, tendo a certeza que Deus está cuidando, que Deus está no centro do seu casamento. Que você, quando você respeita o seu marido, valoriza ele, nota ele, percebe ele, você está honrando ao seu marido, você está honrando o próprio Deus. Então, às vezes as pessoas não entendem isso, que o centro do seu casamento abençoado é quando você nega as suas vontades para fazer o bem para o seu marido e você está honrando ao seu marido, você está honrando o próprio Deus. E tudo é mais, não é que eu digo mais fácil, mas quando Deus está no centro... Mas é possível. Isso, tudo é possível. Deus, ele mostra o caminho, ele mostra a direção, ele abre o mar para você passar, as coisas começam a se resolver e dar frutos naquele problema que às vezes você percebe que está tão difícil de se resolver, você vê uma luz lá no fim do túnel, senão Deus está me guiando, Deus está me guardando, Deus está mostrando o caminho que eu tenho que seguir, porque Deus é o centro, você respeita e honra o seu marido, Deus abençoa. E Efésios 5:33, ele diz assim: e a mulher trate o marido com todo o respeito. Na versão revista e atualizada, ele diz assim, o versículo 33, né? Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. Então, é algo significativo. A esposa respeitar. E esse respeitar é o quê? É amar. É fazer o que a gente leu e que minha esposa deu umas pinceladas, né? O nota, admira, honra, cuida dele e o prefere. Essa preferência aí é muito importante. Mas aqui está falando que respeitar. Às vezes seu marido diz: eu não quero que você faça isso. Ah, mas é a minha vontade. Não, ele não quer que você faça. Quando você não faz, você está demonstrando seu respeito para com ele. Ah, mas ele não manda. Diz na palavra de Deus que nós temos que ser submissas. Meu marido diz que não quer que você faça isso. Quando você não faz, né? Quando você obedece o que ele pediu, você está respeitando a palavra dele que foi empenhada, que foi colocada para com você. Quando você obedece, você está respeitando, você está honrando a ele e você está honrando primeiramente o próprio Deus. Então, muitas pessoas não entendem porque às vezes o seu casamento não está abençoado, porque às vezes você não trata seu marido com amor, você não tem notado ele, você não tem percebido ele, você não tem honrado a ele, você não tem respeitado ele. Então, às vezes é nas mínimas coisas que tem faltado ali no relacionamento para com um com o outro, o respeito, a admiração, a honra. Ah, mas por quê? Aí alguém vai me dizer assim: mas meu marido não merece. É esse o ponto. Não é por merecimento. É aquilo que está escrito na palavra de Deus, que nós temos que respeitar. Então, aqui não diz na palavra de Deus que ele tem que estar perfeito para você respeitar. Diz para você respeitar. O marido ama e você respeita. Então, é o que está escrito. A gente simplesmente obedece. Quando a gente obedece, Deus nos abençoa. É isso. E continuando, diz assim: ó, isso significa ter atenção com aquilo que magoa ou aflige seu esposo, preferindo-o como amante e amigo, escolhendo com carinho... Acolhendo. Oi? Acolhendo com carinho. Acolhendo com carinho e dignidade. Então você vê, né? Preferindo-o como amante e amigo, acolhendo-o com carinho e dignidade. Como você falou aí, mesmo, mas ele não merece, mas segundo a vontade de Deus, você deve fazer com carinho e dignidade. Porque às vezes a pessoa quer receber aquele homem, o amor, mas tudo na vida é plantar. Se você planta carinho, planta respeito,
planta honra, preferindo ele, honrando a ele, admirando ele, como fala aqui, acolhendo, que é esse acolhimento que eu acabei de falar, dele chegar e você perceber que ele não está bem, você vai estar acolhendo ele com amor, com carinho, respeitando. Ele não quer isso, você não fazer, você entender quem você é e entender que ele é o seu marido, ele está ali para você respeitá-lo e você é a esposa dele, você está ali também para poder fazer dar certo, porque às vezes o homem ele não tem essa percepção que a mulher tem, porque nós somos muito mais coração, a gente é aqui, como é que fala a palavra de Deus que a gente é? A mulher é muito mais amorosa, a mulher é muito mais perceptiva, a gente tem essa percepção, a gente vê as coisas com muito mais rápido do que o homem é muito objetivo, a gente já não é tão objetivo assim, né? A gente vê as entrelinhas, às vezes o homem, não percebi, foi, e a gente já viu ali, a gente percebe as coisas com mais clareza. O homem é mais objetivo, o homem vai lá e faz, a mulher tem essa, sabe, esse jogo de cintura, a mulher é mais acolhedora. Então, muitas mulheres, eu sei que a mulher é muito por ouvir eu te amo, está ali por ele, que ele está ali por você, mas às vezes a gente quer receber, então dê atenção, dê acolhimento, dê amor, faça por ele, acolha seu marido, trate com amor, e você vai ver que você vai estar plantando, e eu tenho certeza que você vai colher. Mas ele não merece, não faça por merecimento, faça por amor. Amor não se mede, amor se doa, se faz, se entrega. É essa parte. Um relacionamento para dar certo, você precisa fazer a sua parte sem querer receber nada em troca. Mas tenha certeza que você vai receber. Porque está plantando, quem planta colhe. Com a gente também a Vera Lúcia, e ela colocou aqui, ó, boa noite, meus amores, boa noite, família Farol, saudades de todos. Saudade, Dona Vera, Deus abençoe. Dona Vera, vem com a gente. E, continuando, diz assim, ó, evite brincadeiras de mau gosto. Será que existe essas coisas assim? Oh, como existe. Evite brincadeiras de mau gosto. O desrespeito, insultos e desprezo são a base de muitos casamentos conturbados. Às vezes é aquela brincadeirinha, botar apelido, às vezes em público, tá no meio da família ali, bota brincadeiras, que às vezes naquele momento a pessoa até sorri, mas magoa, mas fere, guarda no coração, e aí o casamento não tá bem, porque vai guardando na caixinha muitas coisas que não é legal. Então, assim, seja aquela pessoa que defende o seu marido, que tá ali por ele, e vice-versa, marido. Defenda a sua esposa, esteja por ela, esteja ali para ela, sabe, aquela pessoa para poder lutar por ela. Então, às vezes, não seja aquela pessoa que agride, que critica, que humilha, que maltrata, não. Seja aquele que acolhe, aquele que ajuda, aquele que estende a mão. Já vi casos que um ou outro, marido ou esposa, vão fazer um curso, vai estudar alguma coisa, que você não vai para lugar nenhum. Quer dizer, ao invés de incentivar, ao invés de estar ali, não, eu vou estar contigo, ó, vai lá, você vai crescer nisso, você vai desenvolver nisso. Não, joga para baixo. Alguém aqui com a gente, Marilene Lima. Boa noite, Deus abençoe vocês. Sou Marilene, de Águas Claras 2. Oi, Marilene, vem com a gente. Marilene, vem com a gente, que Deus abençoe. Vamos lá. E continuando, tente manter as conversas em tom sereno, com equilíbrio e compreensão. Nunca discuta em público, nem exponha seu marido com a intenção de ridicularizá-lo ou diminuí-lo. É o que a gente falou aqui, né? Porque o que acontece é manter as conversas serenas, não xingar, não desrespeitar. Porque o povo não sabe, mas quando você está xingando seu marido, você está desrespeitando ele. E vice-versa. Quando o marido está xingando a esposa, você está desrespeitando ele. E muitas pessoas em público é uma coisa muito horrível. Expor, né, a pessoa ao ridículo, aquela exposição, aquela situação vexamosa que infelizmente vai trazer para o seu casamento só coisas ruins, porque a pessoa vai guardar.
vai trazer rancor e ressentimento, que às vezes vai demorar de perdoar. Vai ficar ali aquela bola de neve e aquele relacionamento quebrado, né? Aquela coisa, situação manchada por algo que poderia ser evitado. Pense antes de falar. Sempre se resolva os seus problemas em casa. Nunca no meio da rua, nunca na casa dos outros, nunca em ambiente público, não. Tudo que tem que se fazer, faça na sua casa. Entra no seu quarto, fecha a porta, conversa com seu marido. Não precisa seus vizinhos ouvir, sempre em tom baixo, sempre sem gritos, sem apontar de dedo, sem dedo na cara. Isso não agrada a Deus. Cristão não faz esse tipo de coisa. Conversa, senta, expõe ali a situação. Está muito quente as palavras. Acalma um pouco, baixa o tom, procura de não, meu Deus, trate-o como você gostaria de ser tratada. Se tiver essa regra de empatia, eu gostaria de ser ofendida, eu gostaria de ser xingada, não, então eu não vou xingar. Então, sempre coloque nesse tom que você vai ver que pense antes de falar, ore antes de discutir, nunca vá na ira, nunca vá de cabeça quente, nunca vá no calor do momento. Você vai se arrepender. Você tá rindo, né, de carro? Rapaz. Que muitas situações levam para isso. Levam para isso. Como aqui diz, cadê? Com a intenção de ridicularizá-lo ou diminuí-lo. Graças a Deus, não somos exemplo para ninguém, gente, não é sobre isso. Mas a gente nunca discutiu na casa dos outros, no meio da rua. Nunca gostei disso. Odeio exposição. E uma coisa que logo que a gente casou, eu falei para ele uma vez, para ele assim, nunca me chame atenção na frente dos outros. Para mim é uma das coisas mais horríveis. Alguém me expor na frente de todo mundo. Ele nunca fez isso na frente dos outros. A gente não discute na frente dos meninos. Ou se tem alguma coisa pra gente conversar, pra gente resolver sempre entre eu e ele. A gente procura sempre um momento certo pra conversar. Por quê? Porque isso faz diferença. Nunca xinguei ele de nome nenhum. Não sou cristã, então a gente não solta palavrão. Isso é bobagem, não. Fui criada assim, aprendi isso. Não sou uma pessoa que tenho essa na minha cabeça. Meus lábios é para glorificar a Deus, não é para ter outro nome a não ser o nome do Senhor. Então, é essa a minha ética. Então, assim, a gente precisa saber que quando você ofende o outro, xinga o outro, como você vai xingar a sua própria carne? Como você vai maltratar a sua própria carne? Como você vai expor a sua própria carne? Pense nisso. Continuando, diz assim, considere a opinião dele e demonstre admiração por suas qualidades, que é o caráter, cortesia, sabedoria, fé, honestidade e etc. Que lindo. Então, quando for falar sobre o seu marido, seja sempre aquela pessoa que fala quanto ele é maravilhoso. Procure sempre olhar para as suas qualidades, não para os seus defeitos. Não seja aquela que expõe seu marido para suas amigas, para sua família, falando mal dele. Uma vez eu vi uma grande mulher de Deus falando sobre isso, que um dia ela foi falar mal do marido dela para a mãe, e a mãe dela: nunca fale mal do seu marido. Não seja a pessoa que vai diminuir o seu marido. Sempre honre o seu marido. Que você seja a pessoa que venha falar bem dele. Que qualquer pessoa possa falar mal, menos você. Então isso é muito importante, a gente entender que a gente tem que olhar o nosso marido com caráter, tratar com cortesia, com amor e com muita sabedoria, e sempre olhar ele como você gostaria que ele visse você. Aí de repente você está dizendo assim, mas isso aí não é fácil. Não, nada nessa vida é fácil. Mas é possível. E é possível, como a gente já viu no comentário, você renunciar, você se esforçar, você sacrificar. E quando você faz isso dia a dia, você vai aprendendo. Tem que aprender. Então, nós vamos aprendendo a colocar em prática, a fazer a coisa certa. Tá bom? E eu convido vocês agora para a oração. E já nessa oração, você já vai procurar falar com Deus e pedir a Ele: meu Deus, me ajuda. Eu estava sendo diferente, eu não estava agindo dessa forma, mas eu quero. Não quer dizer que a partir de agora você vai, não sei, eu mudei, eu tenho uma coisa assim, eu estou falando diferente, olha, eu não estou mais... Não, pode acontecer? Pode, mas quer dizer que você vai estar se policiando, você de repente
vai ter situações que aí você vai se lembrar, não, eu não posso agir da forma que eu agi, eu tenho que agir diferente. E aí você vai se moldando e agradando a Deus, e Deus ele vai te abençoar. Abençoar teu casamento, abençoar teu relacionamento, tá bom? Então vamos falar com ele. Convido você para essa oração. Então vamos falar com Deus e que Deus ele venha nos abençoar em nome de Jesus. Deus amado e querido, graças nós te damos, te glorificamos, te exaltamos, bendizemos o teu santo nome. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor visite agora cada uma das pessoas que conosco, meu Deus, se une nessa oração, meu Deus. São pessoas diversas, diversos problemas, diversas situações, de repente, situações que nós nem falamos aqui, que essa pessoa tem enfrentado, que ela tem vivido. Mas, meu Deus, independente do problema, da situação, a resposta sempre é o Senhor. Então, que o Senhor seja a resposta na vida dessa pessoa, seja a solução para todos os problemas que ela tem enfrentado, vivido no seu casamento. Ó Espírito de Deus, faz essa transformação acontecer a partir de agora, para que haja essa união, para que haja essa compreensão, meu Deus, para que tanto a esposa como o marido venha notar, venha admirar, venha, meu Deus, reconhecê-lo, reconhecê-la, e assim, meu Deus, se unirem um pelo outro, meu Pai, que os dois venham se unir para lutarem juntos. Ó Espírito de Deus, eu entrego nas tuas mãos esse casamento, eu entrego nas tuas mãos a vida sentimental dessa pessoa, o relacionamento dela, meu Deus, a vida desse casado, desse solteiro, dessa pessoa que de repente sofreu a vida toda e que hoje está só pensando, eu nunca mais vou arrumar alguém, não, porque eu não quero mais sofrer. Meu Deus, o sofrimento dessa pessoa acaba hoje. E que a partir de hoje, meu Deus, ela venha viver uma nova história, uma nova vida. Eu entrego nas tuas mãos e te agradeço, na certeza da tua resposta, da tua vitória, em um nome e para a glória do Senhor Jesus. E todos que creem, digam amém. E graças a Deus. Se você tem um copo com água, beba um pouquinho dessa água agora. Muito bem. E creia que Deus ele ouviu a tua oração. E você, com teu pensamento já direcionado, de acordo com a mensagem que você ouviu, você se esforçar para fazer aquilo que Deus nos ensinou. E se a gente colocar em prática, então o Espírito de Deus ele vai nos abençoar, vai nos dirigir, vai fazer o que é certo e vai nos abençoar, tá bom? Então vamos colocar em prática para que Deus ele nos abençoe cada vez mais, tá bom? E nós ficamos por aqui e pedimos que, assim como nós fazemos todo final de programa, falamos sobre a nossa loja o Farol Digital, com os nossos personalizados, com os serviços que nós prestamos, convidando vocês a nos conhecer. Se você já nos conhece, venha nos visitar. Se você não nos conhece, venha nos conhecer, e que certamente Deus ele venha nos abençoar de forma grandiosa e poderosa. O nosso ao vivo fica por aqui. Amanhã estaremos de volta com todos vocês. E que Deus abençoe a todos. E se você chegou no final, você chegou depois, pega o programa do início para que Deus venha te abençoar de forma completa, tá bom? Um bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Até amanhã. No teu coração.